Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, o nosso foco recai sobre um alerta espiritual que, honestamente, é de uma gravidade extrema. Vivemos dias que exigem muita reflexão e o material que vamos examinar agora traz uma visão profética simplesmente impressionante sobre o estado atual do nosso mundo. O título desse estudo é O Despertar do Remanescente, baseado no capítulo 75 da obra Testemunhos Seletos. É um verdadeiro chamado à vigilância, para entendermos a fundo o momento da história em que a humanidade se encontra. A linguagem que vamos ver hoje é riquíssima, bem pastoral e carregada de uma urgência divina que a gente não pode, de jeito nenhum, ignorar. Certo, vamos mergulhar nisso. O texto base faz um paralelo direto e muito solene. Ele diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, conforme a gente lê lá no Evangelho de Lucas 17:26. A fonte descreve uma escuridão espiritual que só cresce, uma época em que a humanidade, assim como lá no passado, antes do dilúvio, está se afastando de forma vertiginosa do seu Criador. Fica muito claro que a história está se repetindo nas suas dimensões mais sombrias, revelando uma urgência espiritual sem precedentes para os nossos dias. E isso já nos leva à nossa primeira grande sessão, a taça da iniquidade, um aviso muito solene. Essa metáfora bíblica da taça da iniquidade ilustra que o mundo está muito rapidamente enchendo o cálice da justiça de Deus com violência e crimes de toda espécie. Mas olha, o ponto mais alarmante que a autora destaca não é só a existência do mal em si, mas sim a aceitação generalizada dele. O pecado está sendo tão normalizado, mas tão normalizado, que a sociedade nem recua mais horrorizada. É o retrato fiel de um cenário onde estar familiarizado com a iniquidade acaba anestesiando completamente aquela repulsa moral que, por natureza, deveria existir na alma humana. E para entender bem como a humanidade chegou nesse ponto, nós entramos na seção 2, o cerco contra a mente, uma verdadeira batalha espiritual. A normalização do mal não acontece por acaso, tem todo um processo intencional aí para capturar a alma. Isso ilustra brilhantemente os métodos de corrupção que a fonte descreve. Cartazes provocantes, noticiários focados em crimes, novelas, literatura corrompida, a nossa mente sofre um bombardeio implacável o tempo todo. É um fato conhecido que a exposição repetida a coisas chocantes reduz aquela nossa resposta de repulsa do cérebro, e o texto aponta exatamente isso. Aquilo que antigamente causaria um profundo horror moral, hoje em dia é empacotado e consumido avidamente como se fosse um simples entretenimento diário. O resultado trágico desse bombardeio contínuo é uma consciência totalmente cauterizada. Quando a mente perde aquela sensibilidade espiritual, ela começa a se fascinar pelo que é baixo, pelo que é vil. Contudo, no meio desse século tão degenerado, a gente tem aquele lembrete maravilhoso de que existe um povo remanescente, um grupo que é chamado para permanecer firme, zeloso de boas obras e que vai agir como se fosse cego e surdo para essas seduções ao redor, focando a visão inteiramente em combater o bom combate da fé e alcançar a vida eterna. Para mostrar que isso é possível, a narrativa muda de tom e entramos na seção 3, a pureza de Samuel, um exemplo firme de esperança. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste fascinante que a autora estabelece para provar que a verdadeira santidade é sim alcançável. Pensa bem, de um lado, temos o ambiente totalmente corrompido em que o menino Samuel vivia. Os filhos do sacerdote Eli eram descritos como regidos por Satanás, contaminando toda a atmosfera do tabernáculo. Do outro lado, o próprio Samuel. Ele cresceu nesse exato ambiente super degradante, mas manteve um caráter imaculado e sem contaminação. Ele viu o pecado fascinando as pessoas em volta dele todos os dias, mas as suas vestes de caráter permaneciam completamente limpas. E qual era o grande segredo de Samuel? O texto afirma categoricamente que ele tinha uma comunhão tão profunda com o céu que a alma dele se manteve sem manchas. Ele amava Deus de forma integral. Isso prova que é inteiramente possível viver uma vida santa no mundo imerso no pecado, desde que a gente mantenha uma conexão constante, ininterrupta com o divino. A verdadeira santidade não exige um isolamento físico do mundo, mas exige, isso sim, uma comunhão celestial que blinda e protege o coração humano. Só que o desafio apontado não está apenas nas influências externas. Passamos agora para a seção 4, o perigo da frivolidade, uma ameaça que vem de dentro. Aqui o material traz uma advertência muito severa, principalmente para os mais jovens que estão entrando na obra de Deus. É com muita solenidade que a obra observa que o apetite e as paixões estão acorrentando milhares de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. A familiaridade com o pecado acaba agindo dentro da própria comunidade de fé, engotando os sentidos espirituais. É triste, mas as pessoas perdem o poder de resistir à licenciosidade. Elas ficam parecendo transtornadas, impotentes diante da tentação e chegam ao ponto de achar o pecado sedutor,
quando na verdade deveriam abominar isso. As características desse perigoso torpor espiritual são evidentes. Falta, para essas pessoas, um senso real de santidade. Vivem de um jeito jovial, muito leviano, falando tolices justo quando lidam com as verdades mais solenes que deveriam comover a alma. Acabam tendo só uma religião mental e intelectual, sabe? Mas o coração não está santificado. E aí mora o grande perigo: tentar conduzir outras almas até a fonte das águas vivas sem que a própria pessoa tenha bebido dessa fonte. É urgente buscarmos uma profundidade e uma vivência espiritual autêntica. Diante de um diagnóstico tão incisivo, nós chegamos à seção 5, o chamado à santidade, a solução divina. Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói teologicamente através das Escrituras, porque essa é a grande solução. Não tem mais tempo para frivolidade ou leviandade. A resposta para esse sono espiritual e para as seduções do mundo está na consagração absoluta e no poder vivificante de Deus. O texto invoca o poderoso chamado do apóstolo Pedro. A instrução ali é clara: cingir os lombos do nosso entendimento, ser sóbrio e não se conformar com as paixões do passado. A ordem divina ecoa bem forte: sede santos, porque eu sou santo. É uma convocação suprema para mantermos os nossos pensamentos muito bem disciplinados na graça. Então, o ponto crucial é entender como a gente atinge esse estado de vigilância na prática. E o texto nos dá uma bússola exata em 3 passos fundamentais para a vitória espiritual sobre o coração carnal. Primeiro, conhecer a própria fraqueza. Não pode haver espaço para presunção ou confiança própria. Segundo, unir a nossa ignorância à infinita sabedoria de Cristo e a nossa fraqueza ao poder dele. E terceiro, se apegar com a máxima firmeza da fé ao poderoso libertador. É literalmente essa dependência absoluta de Jesus que vai garantir a nossa segurança eterna. Isso significa que os nossos pensamentos humanos, que costumam ser tão dispersos, precisam ser estritamente disciplinados e sujeitos totalmente à vontade de Deus. As cenas da história deste mundo já estão se encerrando. E como a fonte adverte, qualquer busca por elogios tem que acabar, porque isso só alimenta a confiança própria. No lugar disso, os homens e mulheres chamados para a obra devem carregar o peso da santidade, substituindo a vaidade por uma humildade profunda e purificadora diante do Criador. E, sustentados por toda essa revelação, chegamos a uma pergunta que não quer calar. Nossos pensamentos estão sujeitos à vontade de Deus? Esse é o balanço final que cada coração precisa fazer diante do iminente cenário profético apresentado. O despertar do remanescente começa justamente numa mente que é submissa e moldada pelo Espírito. Se esse alerta calou fundo, eu peço para quem está assistindo compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Encaminhe essa mensagem para que mais almas possam ser despertadas, preparadas e alinhadas à vontade divina antes que o nosso tempo de graça se encerre. Muito obrigado por acompanhar essa análise e continuemos firmes, vigiando e orando.